também desse nível ativismo. Então, vamos continuar. Beleza? O principal objetivo agora é a gente pensar sobre a questão que é assim, o que é completude, tá certo? Beleza? Por quê? Porque a gente está vindo, né, nessa construção sucessiva dos conjuntos numéricos. Tranquilo? Certo? Então a gente começou da forma que a matemática contemporânea é organizada, né? Naturais, inteiros, racionais. Beleza? Certo? E é importante entender que nesse percurso dos conjuntos numéricos, a gente está andando basicamente com argumentos algébricos, tá claro? Certo? Quer dizer, a gente partiu aqui da ideia de contagem e a gente está essencialmente dentro do mundo da contagem ainda, né? Porque, como eu falei, só nos números reais que a gente vai ter a questão dos incomensuráveis, que a gente pode falar de medida mesmo, tá certo? Beleza? Então, a gente começou a partir de uma ideia de contagem e aí a gente passou para os números inteiros a partir de uma ideia de inversos aditivos ou de subtração e passou para os racionais a partir de uma ideia de inversos multiplicativos ou de divisão. Tranquilo? Beleza? Por conta disso, a gente, na linguagem da álgebra abstrata contemporânea, a gente fala que o conjunto dos racionais é um corpo, tá certo? Beleza? Porque ele tem inversos multiplicativos, tranquilo? Aí, a gente pode pensar a seguinte questão. Se a gente continuar pensando algebricamente, onde a gente pode ir além dos racionais, certo? E aí a resposta para isso é o seguinte, existem vários, quer dizer, os racionais, a gente pode pensar nos racionais da seguinte forma, como é que a gente passou dos inteiros para os racionais? A gente passou, a grosso modo, acrescentando os inversos multiplicativos, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, a gente pode pensar nos racionais, presta atenção, da seguinte forma, como o menor corpo que contém os inteiros. Tranquilo? E o que quer dizer isso? Quer dizer, os racionais vamos dizer assim, a estrutura algébrica mínima que a gente precisa para conter todos os inteiros com as mesmas operações ou com extensões dessas operações de adição e multiplicação e para ter inversos multiplicativos, né? Aí tem toda aquela questão que eu falei na aula passada. Quando a gente inclui os inversos multiplicativos, a gente acaba incluindo vários outros caras que não são inversos multiplicativos. Mas beleza. Então a gente pode pensar nos racionais como a estrutura algébrica mínima que contém, que estende algebricamente os inteiros e que é um corpo, ou seja, que tem inversos multiplicativos. Beleza? Certo? Em outras palavras, a gente pode conceber os racionais como o menor corpo que contém os inteiros. Tá claro? Isso é uma viagem para vocês. Beleza? Tipo assim, eu parto dos inteiros, incluo os inversos multiplicativos. Primeiro lugar que eu chego são os racionais. Então, os racionais é a estrutura mínima que a gente precisa ter com os inteiros para poder dividir, para poder ter uma operação de divisão. Tá legal? Beleza? Na verdade, a gente pode olhar também esse processo num contexto algébrico mais amplo, no qual os racionais seriam um exemplo daquilo que se chama em álgebra de corpos de frações de um domínio, certo? Porque, como a gente viu também, Z
é um domínio de integridade. Tá legal? Beleza? Então, quando a gente tem outro domínio, quando a gente tem um domínio de integridade qualquer, a gente pode fazer a mesma construção que a gente fez por causa de equivalência e tal, passar para Z para Q, e o que a gente obtém como resultado é uma estrutura que se chama corpo de frações de um domínio, ou seja, é o menor corpo que estende um determinado domínio. Beleza? A gente pode fazer isso também, por exemplo, com polinômios. Polinômios é outro exemplo da educação básica, que é um domínio de integridade. E aí a gente obtém aquilo que se chama, às vezes, de funções racionais, né? Que é quociente de dois polinômios. Então, isso aí é o corpo de frações dos polinômios, o menor corpo que contém os polinômios, né? Então, sempre a gente pode fazer essa construção. A gente tem um domínio e a gente quer dividir, né? Quer ter uma divisão, no sentido não da divisão euclidiana, da divisão com o resto, mas da divisão como operação. Então, a gente inclui os inversos multiplicativos. Beleza? Só que ao incluir os inversos multiplicativos, a gente forma um corpo. Então, isso é chamado corpo de frações. Tranquilo? Então, a gente pode pensar nisso dessa forma aqui em Q. Tá? O menor corpo que estende Z. Tá? E aí a gente pode perguntar, depois de Q, a gente pode ir colocando outros corpos, certo? Que estendem Z e que são maiores do que Q. Tá? Q é o menor corpo. Beleza? Tá? Então, até onde a gente pode ir? A resposta para isso, dando um pouco de spoiler já, são os algébricos. Tranquilo, que eu já falei para vocês. Beleza? Já falei para vocês dos algébricos, né? Hã? Então, o que é o conjunto dos números algébricos? Eu estou representando por essa letra A aí. Beleza? O conjunto dos números algébricos seriam assim, números reais, né? Poderia ter uma construção intermediária dos algébricos, mas faz de conta que a gente já sabe que é um número real. Certo? Mas assim, o número algébrico é um número que é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Tá legal? Beleza? São números. Então isso aqui são raízes de polinômios com coeficientes inteiros. Coeficientes inteiros é importante, tá? Beleza? Então, por exemplo, todo número, então, a gente pode demonstrar essa inclusão aqui, tá? Todo número racional é um número algébrico. Tranquilo? Porque se eu pegar, por exemplo, o número racional x igual a 2/3, beleza? Qual é o polinômio do qual 2/3 é raiz? 3x menos 2/3. Hã? X menos 2/3. Não, coeficientes inteiros. Coeficientes inteiros. Então, 3x menos 2. Isso. Beleza? Então eu posso pegar o polinômio f de x igual a 3x menos 2. Beleza? Tranquilo? E esse número aqui é a raiz desse polinômio. Tá? Alguma dúvida? Certo? Então, com isso eu posso mostrar que qualquer número racional P sobre Q que eu pegar é um número algébrico, concorda? Qual é a raiz? Qual é o polinômio no qual esse número aqui é a raiz? Que é um polinômio com coeficientes inteiros, tá? Qx menos P. Beleza? Certo? Agora, existe algum número algébrico que não seja racional? Por exemplo, as raízes. Qualquer raiz. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a raiz de 2, qual é o polinômio do qual x, esse x aí, é raiz? X ao quadrado menos 2. Tranquilo? Certo? Beleza? Quem pode dar mais um exemplo? Mais criativo? De um número
não seja raiz de 3, nem raiz de 5, nem raiz de 7. Que seja algébrico. Raiz cúbica de alguma coisa. Por exemplo. X ao cubo igual a 2. Isso. Beleza? Né? Mas eu vou botar aqui uma louco, assim. Se eu botar assim, raiz cúbica de raiz de 2 mais raiz quinta de 3. Esse número aí é algébrico? Sim, porque eu posso fazendo as operações inversas e obter um polinômio, né? Tipo assim, né? Continuando aqui, eu posso desenvolver isso aí, x3, isso aí vai dar um trabalhão. Vai sim. Não vou fazer até o final não. Mas aí, tá, mas aí a gente pode elevar ao quadrado, né? Até elevar a quinta, porque vai ter que elevar a quinta, né? Aí vai ter que abrir esse polinômio. Vamos fazer, se fizer o mais simples então. Bota, ao invés de raiz de 2, bota 2. Botar assim então. Isso. E ao invés de raiz quinta, raiz. Só para poder ir até o final da conta. Então esse aí, eu poderia ter isso aqui. Tranquilo? Certo? E aí passo 2 para o outro lado. Então eu vou ter. Tranquilo? Certo? E se eu desenvolver isso aí, eu vou ter mais um, né, que vai ficar. Beleza? Certo? Vai ficar 4 e ali mais um. Então isso aí é um polinômio do qual esse número aqui é raiz. Ou seja, qual é a conclusão que eu chego? Aí a gente poderia fazer aquele outro que eu botei, que é só uma ficar fazendo conta. A conclusão que eu chego é o seguinte: qualquer número irracional, esse número aqui é um número irracional. Qualquer número irracional que tem representação por meio de radicais é um número algébrico. Certo? Porque eu posso ir fazendo a conta ao contrário e achar um polinômio do qual ele é raiz. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Agora, qual é o número racional que não é algébrico que vocês conhecem? Pi. Mais algum? Certo? E aí eu pergunto, existem mais números racionais ou números algébricos? Desculpe, mais números algébricos ou não algébricos? Não algébricos. Demonstração disso não vou fazer agora não. Mas acho que tem algum gabarito de uma prova que está lá no negócio. Existem mais não algébricos? Mais não algébricos do que algébricos. Nossa, a gente fazia a menor ideia de citarmos. Porque se você pensar direitinho... Todos os equivalentes, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Ah, tá. Mas na educação básica tem muito mais, né, que a gente não se toca. Tipo, todos os senos e cossenos de coisas que não são 30, 60, 45 são transcendentes, né, que a gente chama. Os números não algébricos, logaritmos, log de 2, log de 3, tudo isso, né, é elevado a qualquer coisa, são números, beleza? São números transcendentes. E é engraçado que tem muitas questões em aberto, né? Tem muitos números que ninguém sabe se são algébricos, que é difícil demonstrar que um número é transcendente. Tipo assim, pi mesmo, a demonstração de que pi é transcendente é super difícil. Beleza? Mas essa reflexão é importante, não é nem o que eu queria falar aqui nesse momento. Mas assim, na verdade, existem mais números transcendentes do que algébricos. Tranquilo? A demonstração disso basicamente consiste em em primeiro você demonstrar que os polinômios nessa forma, esses polinômios aqui, polinômios com coeficientes inteiros, né, também são enumeráveis, certo? Por quê? Essencialmente, porque são coeficientes inteiros, concorda? Sim. Beleza? Os números inteiros são enumeráveis, tranquilo? E o que é um polinômio com coeficientes de qualquer coisa? Não inteiro. Hã? Não inteiros. Um polinômio qualquer. Um polinômio com coeficientes reais, por exemplo, basicamente ele é uma upla ordenada de números reais. Certo?
Beleza? E com coeficiente inteiro ele é uma upla ordenada de números inteiros, certo? Então ele pode ser visto como produto cartesiano de conjuntos enumeráveis. Produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Beleza? Na verdade você fixa para cada grau, né? Certo? Por exemplo, polinômios de grau 3, eles são quádruplas, né, de números inteiros, concorda? Sim. Porque tem o termo independente, grau 1, grau 2, grau 3. Beleza? Tranquilo? Então, com isso você chega à conclusão de que os polinômios com coeficientes inteiros são em quantidade enumerável. Certo? Aí, cada polinômio tem um número finito de raízes. Tranquilo? Sim. Então, o conjunto de números algébricos pode ser representado como a união enumerável de conjuntos finitos, que é enumerável. O argumento, em linhas gerais, basicamente, em linhas gerais não, é esse. Tá? Mas acho que ele está escritinho lá em algum lugar. Prova antiga. Não sei se aquelas estão no site, alguma tem isso. Depois vocês podem olhar. Mas o que é legal é que a maioria dos números é transcendente. E a maioria dos exemplos que a gente trabalha na educação básica é racional e algébrico. Certo? Até nos livros do ensino, sei lá que ano. Mas livros tem às vezes tem até um capítulo que é assim, operações com radicais, não tem um negócio desse? Que fica lá a pessoa... nono ano. Eu acho horrível isso. Porque primeiro é uma gama restrita de exemplos. E depois esse capítulo, esse trabalho, né, ele se reduz a pessoa ficar fazendo conta com radical. O que fortalece uma ideia do aluno ver isso aqui não como um número, mas como um símbolo, né? Porque isso é muito comum. Os alunos veem isso aqui como se fosse um símbolo algébrico, X, beleza? Não como um número. Então ficar manipulando esse número algebricamente, eu não sei o que isso acrescenta de matemática para o aluno, beleza? Então, essa reflexão é bacana, que a maioria dos números é transcendente, tá? Então aquilo que eu já falei aqui outras vezes, que eu acho que isso é uma questão ideológica da educação básica. Na educação básica e matemática, a gente sempre privilegia a regularidade no lugar da irregularidade. Tranquilo? Né? Então, tranquilo não, horrível isso. Então isso é um exemplo, né? Na verdade, em matemática, quase sempre o irregular que é o mais frequente em relação ao regular, tá? Beleza? Então a gente pode fazer acho que na educação básica dá para trabalhar essa ideia de que se você inventar um número decimal, se a gente for inventar um número decimal pela sua representação, um número real, pela sua representação decimal, é muito mais provável a gente aparecer com um número não periódico do que com um número periódico, né? Tem aquela brincadeira que pode fazer de cada um e falando. Fala aí um número de 0 a 9. Fala aí. 7. Fala aí. 5, 7, 5. Aí vai passando na turma inteira, vai anotando. Qual é a probabilidade disso aparecer uma coisa periódica? Uma coisa absurdamente improvável, né? Assim, certo? Beleza? E a gente sempre privilegia o regular. Eu acho que isso passa um sentido implícito, né, de que o que é bem comportado é uma ideia de normalidade, assim, né? Beleza? Que tem a ver com essa ideia de o que é uma minoria, né? Quando a gente fala assim, certo? Como se a maioria fosse homem, cis, hétero, branco, né? Assim. Então o que é que sobra? Eu acho que isso tem uma mensagem implícita, ideológica, que vai ajudando a construir uma ideia de normalidade, né? Mas isso é um exemplo de como a matemática não é politicamente isenta. Por isso que eu acho que isso é bacana, a gente trabalhar com os exemplos que são malucos, assim, supostamente. Beleza? Bom, mas então o que eu quero dizer aqui é que esse argumento para chegar nos números, essa maneira que a gente chega até nos números algébricos é uma maneira algébrica, por isso eles se chamam números algébricos, beleza? Por quê? A gente está trabalhando com polinômio, polinômio é uma coisa algébrica,
Tranquilo? Certo? Porque polinômios vêm das combinações que a gente pode fazer envolvendo uma ou mais variáveis com as operações algébricas básicas. Tranquilo? Beleza? A gente não pode ir lá além disso só usando argumentos algébricos. Tranquilo? Porém, existem medidas, lembrando, né, que eu falei na outra parte da aula. A gente está pensando os números racionais, como os números reais, como os objetos matemáticos que servem para representar medidas. Tá certo? Existem medidas, π, por exemplo, que não pode ser representado de forma algébrica. Tá legal? Beleza? Então, de forma algébrica, a gente só vai até o conjunto dos números algébricos. Tranquilo? Então, o conjunto dos números algébricos, na verdade, ele é o maior corpo no qual a gente... Ele ainda é um corpo que é o inverso de um número algébrico a um número algébrico. É o maior corpo no qual a gente pode chegar só com argumentos algébricos. Tranquilo? E, na verdade, entre Q e R, entre Q e A, tem vários corpos. Entre A e R também. Tem vários outros corpos. Certo? Então, Q é o menor corpo que contém Z e A é o maior corpo que contém Q, que pode ser construído só com procedimentos algébricos. Então a questão é, uma vez que a gente constata que existem medidas que são transcendentes, como é que a gente vai chegar nessas medidas? Beleza? A gente não vai chegar por nenhum argumento algébrico. A gente vai chegar por um argumento topológico, um argumento analítico. O que quer dizer isso? Um argumento que se sustenta não nas operações entre os números, mas na forma como esses números estão distribuídos na reta, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai pensar... Pode apagar aqui, né? Vitor, o algébricos é o maior corpo que... É o maior corpo que pode ser construído só com argumentos algébricos. Entendeu? Porque, por exemplo, π é um número real que eu não posso expressar, tanto que π, por exemplo, π é π, né? Não tem uma fórmula para π. Beleza? Certo? Então, você... expressando os números como fórmulas algébricas, você não consegue expressar π, não consegue expressar não consegue expressar logaritmo de 2, beleza? São números que é aquilo mesmo, não tem uma fórmula algébrica, beleza? Certo? Então, o corpo dos números algébricos é o limite, por isso que ele tem esse nome, algébricos, certo? É a fronteira máxima onde a gente consegue chegar só com argumentos algébricos. Beleza? Certo? Bom, a gente poderia fazer um caminho no qual a gente fizesse uma construção dos números algébricos também. Só que isso não é usual. Acho que até seria bacana. Mas isso não é usual. Então a gente vai passar direto de Q para R. Tá certo? Beleza? Mas pensando da seguinte forma, vamos pensar na reta real como a reta orientada e na qual a gente estabelece uma origem e uma unidade como representação básica para as medidas, certo? Beleza? Então, todas as medidas podem ser representadas nessa reta, tranquilo? Certo? É aquilo que eu falei na primeira metade da aula. Se a gente marcar todos os números racionais, a gente não completa essa reta. Vão ter pontos dessa reta que representam medidas, tranquilo? Beleza? Por exemplo, raiz de 2 representa uma medida, mas ele não vai estar etiquetado com nenhuma fração. Tranquilo? Certo? Então a questão é como a gente completa essa reta. Qual é a construção formal para completar essa reta? Ou seja, para eu conseguir identificar todos os pontos que representam medidas. Essa é a ideia.
Beleza? Certo? E o que eu estou falando aqui é que qualquer construção tem que ser uma construção baseada em algum argumento topológico. Porque se eu me basear em argumento algébrico, eu vou um pouco além dos racionais, mas não vou continuar não completando a reta. Porque, por exemplo, se eu marcar agora todos os pontos associados a números algébricos, por exemplo, π vai continuar não sendo marcado. Então a reta continua incompleta. Tá claro isso? Posso apagar aqui? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu escrever a definição de Costa de Dedekind, que é uma viagem estratosférica? Posso? Só tive uma ideia aqui, quando você fez a representação do raiz de 2, construído com um compasso, né? Então, assim, para cada número racional, se eu fizer um quadrado em cima dele e rebater, já vou ter já um irracional. Né? Isso aí. Então, assim, pelo menos o número de racionais já vai ser igual ao racional. Enquanto, né, ele é denso, então, assim, todos os irracionais, que são a diagonal daquele quadrado que eu construo ali, já vai ser correspondente. Mas além desse, ainda tem outros. Ainda tem outros. Mas assim, Fioravante, se a gente ficar pensando na diagonal do quadrado, a gente só vai ter múltiplos ou submúltiplos da raiz de 2. Não, você pode pegar você pode pegar a própria raiz de 2 e fazer um quadrado dele. Que é como se fosse a diagonal do cubo. Aí você pega a própria raiz de 2 e aí você acha a raiz cúbica de 2. Entendeu? Se você rebater. E assim vai. Para cada irracional desse que você achou, você também pode fazer a mesma coisa. Você pode pegar um triângulo que tem um lado 1 e um lado raiz de 2. Aí você vai ter a hipotenusa raiz de 3. Mas não é raiz cúbica de 2, é raiz de 3. Mas eu tô falando de quadrados. Que? Já tô com calor, pode ligar? Sim. Eu fico com calor rápido. Pegar só quadrado. Falando de quadrados, retângulo até que vai. Mas aí tem uma outra discussão também que o Fernando está falando, que são os números construtíveis. Porque tem números que não são construtíveis com regra e compasso. Entendeu? Certo? Por exemplo, a raiz cúbica de 2 mesmo não é. Você não consegue uma construção com regra e compasso. Que tem aqueles 3 problemas clássicos da Grécia antiga, não sei o quê. Que é a triseção do ângulo, a duplicação do cubo. Você não consegue construir, dado um cubo, você não consegue construir com regra e compasso um cubo que tem o dobro do volume. Né? E o outro é a quadratura do círculo. Né? Porque π não é construtivo com regra e compasso. Então, fazendo essas construções, isso que o Fernando está falando, você vai colocar ali um monte de outros pontos, mas não vai ter todos. Então, justamente o problema, isso que eu acho que é importante entender, que mais uma vez, é mais importante entender o problema do que... O problema é como é que eu construo todos esses números. Certo? Isso que esses matemáticos têm que entender também, que isso aqui está inserido naquele contexto de formalização das coisas. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar como é uma construção formal. Tá legal? Então, a questão que esses matemáticos estão preocupados em responder é como é que eu construo formalmente esses números. Porque, tipo assim, se eu for marcar frações, eu não obtenho todos. Se eu for fazer construção com regra e compasso, eu não obtenho todos. Então, como é que é uma construção na qual eu vou obter todos? Beleza? E poder afirmar que são todos também. Isso é outro também. Exatamente. Isso é um problema, poder afirmar que estão todos. Então eu vou dizer também hoje, nem dá tempo hoje. É viagem, tal que eu vou falar agora. Qual é o argumento para dizer que estão todos? Certo? Mas a Paula tem toda a razão, isso é uma coisa importante. Como é que eu sei que não sobra nenhum? Entendeu? Beleza? Beleza, bora Dedekind. Então... Partiu Dedekind. Então, para partir o Dedekind, agora a gente vai pensar de uma maneira um pouco diferente do que eu estava falando aqui, beleza? Porque para entender a discussão, eu estava colocando as coisas no seguinte tempo, tipo assim, a reta representa todas as medidas. Então,
tem pontos na reta que não estão rotulados, digamos assim. Ou seja, que são medidas, mas eu não estou rotulando eles. Agora, para a construção formal, a gente precisa pensar diferente, tá? Então, o que eu vou pensar agora é o seguinte: só existem os números racionais, certo? Porque sempre que a gente faz uma construção formal, a gente tem que pensar dessa forma, tá? Lembra quando a gente construiu Z a partir de N? Né? A gente tem que pensar assim: esquece a existência de Z, só existe N. Então, como é que eu vou construir Z? A mesma coisa que a partir de Z, beleza? Então, o que existe para mim naquele momento é Z, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu quero construir R, então eu vou fazer de conta que só existem os racionais. Então, o meu universo são os racionais, beleza? Pensando dessa forma, a gente chega à representação que é assim: dessa reta, mas é uma reta na qual só existem os pontos correspondentes a números racionais, certo? Os que não são correspondentes, eu não vou pensar nele como pontos, eu vou pensar nele como buracos. Tá legal? Então é uma reta esburacada. Tá beleza? Certo? Que eu posso pensar assim, né? Eu posso pensar, eu marco um ponto 0, marco um ponto 1. Tranquilo? Aí vou marcando todas as frações possíveis. Certo? Eu só vou marcar esses pontos. Tranquilo? Então vai sobrar um monte de buraco, tá? Então o que a construção do Dedekind faz é o seguinte, tá? Tem que pensar dessa maneira: eu tenho uma reta que tem pontos e um monte de buracos. Como eu transformo esses buracos em pontos? Beleza? Então a construção do Dedekind é uma construção para tapar buracos. Beleza? Eu vou inventar um novo objeto matemático que vai ocupar o lugar desses buracos na reta. Tá legal? Beleza? E, tá? Alguma declaração? Tá. Então, o que o Dedekind vai falar é o seguinte: eu vou tapar esses buracos cortando a reta em duas, certo? Tranquilo? Então, basicamente, ele vai falar isso: eu vou cortar a reta em duas, certo? É corte mesmo, no sentido de você chegar aqui e fazer assim, tá? Eu vou cortar a reta em duas semi-retas, beleza? E aí eu vou olhar para a maneira de fazer esse corte, certo? Ou seja, onde eu enfio a faca nessa reta, digamos assim, beleza? Certo? E aí ele fala o seguinte: para eu cortar a reta, separar essa reta em duas semi-retas, certo? Uma que está à direita e uma que está à esquerda, tem duas formas de fazer isso: ou eu corto em cima de um buraco, ou eu corto em cima de um ponto. Tranquilo? Beleza? Certo? Então eu consigo identificar todos os cortes possíveis, certo? Como? Ele vai definir o que é um corte, certo? Uma vez que eu defino o que é um corte e que eu consigo identificar todos os cortes possíveis, aqueles que já estão identificados com pontos, certo? Beleza. Mas aqueles que estão identificados com buracos vão passar a dar rótulo a esses buracos. Vão passar a identificar os buracos. Vai conseguir pegar o corte? Vai, então, é a questão... Não, os números já rotulados? Mas Vai. a impressão que eu tenho é que nunca vai pegar. o Não. corte. Pois é. Então, aí vamos escrever a definição de Ou corte. seja, tem mais buracos do que... Tem mais buracos. Mas é de fato. Não, veja bem, a probabilidade de você, dentre todos os cortes, a probabilidade de você escolher um ponto é 0. Mas isso não significa que os pontos não existam. Entendeu? Tipo assim, suponha que você tenha uma urna na qual você coloque todos os números naturais. Não vou nem entrar em números reais, tá? Uma urna na qual você coloque todos os números naturais. Certo? Qual é a probabilidade
de você sortear um número natural ao acaso dentro dessa urna e esse número natural ser 5? Zero. Isso quer dizer que o 5 não existe? Não. Entendeu? Aqui a situação é a mesma. Os pontos individualmente existem. Mas a probabilidade de você escolher qualquer ponto desse ponto ser racional é zero. Beleza? Tá legal? Então, toda a questão do DD15 é como eu defino esses cortes. Tá legal? Certo? Alguém aqui já viu o corte de DD15 alguma vez na vida? Comigo. Já vi lá. Você viu em análise na graduação? A gente vê, mas assim, só ver. Ah. Só ver. Então. Vocês viram na graduação também? Também? Com quem? Ah, legal, entendi. Bola pra frente. Andrew. Andrew? O Andrew. Ah, Andrew. Austrália? Andrew, beleza. Certo. Não, porque nem todo mundo dá isso, porque tem outras formas de construir, tá? Bom, então a questão é como definir um corte, certo? Tem uma questão de como definir um corte, tem outra questão que vai aparecer na definição aqui, que é a seguinte: no caso desse corte cair em cima de um ponto, eu tenho que decidir se eu boto esse ponto do lado esquerdo ou do lado direito. Entendeu? Porque ele só pode ficar em um lugar, certo? Beleza? E a opção do DD15 é colocar do lado direito, mas poderia ser do lado esquerdo também. Eu só tenho que ter uma maneira uniforme de proceder, certo? Beleza? Então, eu não posso simplesmente... O que eu vou escrever aqui, no final das contas, é o seguinte: eu pego um número P, beleza? Eu pego um número P. O corte que eu vou definir vai ser o conjunto dos x que são menor a P. É isso que eu vou escrever tudo para querer dizer isso. Tranquilo? Beleza? Só que eu não posso escrever assim porque esse P aqui pode não existir. Entendeu? No caso do lugar que define o corte ser um buraco, certo? Eu escrever assim, eu estou me referindo a uma coisa que não existe, que eu quero construir. Beleza? Então não posso escrever assim. Então eu tenho que dar um jeito de escrever de uma maneira que seja equivalente a essa, mas não seja essa. É igual a gente fez a construção de Z e de Q. Quando eu vou escrever, construir Q, por exemplo, eu não posso escrever isso. Certo? Então eu escrevo uma coisa que é equivalente a isso, mas só com as coisas que existem. Porque assim eu estou escrevendo uma coisa que não existe ainda. Que é justamente aquilo que eu estou construindo, tá? Beleza? Certo? Então, Deixa eu ler aqui. Vou escrever igual que tem no livro do Cássio. Então, um corte olha só, um corte é um subconjunto A pertencente a Q, satisfazendo as seguintes condições, tá? Primeiro, A, eu estou falando que é um subconjunto de Q, que lembrando, eu tenho que pensar nessa construção assim, para mim só o que existe é Q, tá legal? Não existe nada além de Q, tranquilo? Certo? Então, esse A é diferente de Q, diferente de vazio, tranquilo? Depois, se P pertence a A e Q é menor do que P, então Q pertence a A, tá legal?
certo? Então, se eu pego um número, tá? Esses P e Q aqui são todos números racionais, tá? Só existem números racionais. Pode apagar aqui. Então, o que ele está falando ali é o seguinte: um corte, aqui então eu estou representando os números racionais. Um corte é um subconjunto de Q que tem a seguinte propriedade: quando eu pegar um elemento pertencente ao corte, qualquer outro que tiver à esquerda dele também vai pertencer ao corte. Tá legal? Certo? E como eu estou dizendo que ele é diferente de Q, beleza? Certo? Então ele não pode, ele tem que parar em algum lugar. Tá legal? Então, tipo assim, ele tem alguma coisa assim. Então o que eu estou chamando de corte é essa parte daqui, ó. Esse aqui que é o meu A. Tranquilo? Certo? Que eu poderia chamar da parte superior também, não tem problema. Certo? Então eu tenho que identificar a parte inferior, que eu poderia ter uma definição que identificasse a parte superior, mas o que importa é que eu estou separando a reta em duas semirretas. E o que eu chamo de corte é a parte, a semirreta inferior. Mas isso é arbitrário, tá? Certo? O que importa é identificar duas semirretas. Então um é o corte, o outro é complementar o corte. Tá legal? Beleza? Agora só falta um detalhe, que é decidir, por exemplo, aí o que ele vai argumentar em seguida é que esse lugar aqui, que separa a parte inferior da parte superior, pode ser um número racional ou um buraco, certo? No caso dos números racionais, eu tenho que decidir, que também é uma decisão arbitrária, se eu vou colocar o número racional na parte inferior ou na parte superior. Eu tenho que tomar essa decisão de forma uniforme, tá? Por que essa decisão é importante? Porque eu quero que cada número racional esteja associado a um único corte. Entendeu? Porque depois eu vou querer fazer uma bijeção entre os números racionais e um subconjunto do conjunto dos cortes. Entendeu? Então, cada número racional só pode estar identificado com um único corte. Se eu deixasse a definição como está, beleza? Certo? Tanto isso aqui, por exemplo, esse conjunto aqui, concorda que esse conjunto aí é um corte? Beleza? Ele satisfaz essas duas coisas, concorda? Ele é diferente de vazio, diferente de... Esse 1/2 aqui é arbitrário, poderia ser qualquer número racional aqui. Então, esse conjunto aqui ele é diferente de que diferente de vazio, concorda? E ele satisfaz essa propriedade. Tá? Se eu pegar qualquer número P que seja menor do que meio e qualquer número Q que seja menor do que aquele P que eu peguei, ele continua sendo menor do que meio. Então ele é um corte, beleza? Certo? Se eu pegar esse outro conjunto aqui, tá o que? X é menor ou igual que meio, concorda que com essa definição aí ele também é um corte? Beleza? Então eu estou naquele ponto igual, essa definição aí, ela me permite, naquele ponto meio, eu fazer dois cortes. Um que deixa o meio do lado esquerdo, que é essa aqui, o A2, e o A1, que o meio está do lado direito. Concorda? Beleza? Então eu quero eliminar uma delas, porque eu quero que o meio esteja associado com um único corte. Certo? E eu vou optar por botar ele do lado direito, que vai ser a primeira ali, tá? Então, para obrigar, aí a questão é como escrever isso.
Aí como é que o Dedekind descreve isso? Descreve assim. Bom, leiam aí essa condição 3. Concordam que essa condição 3 elimina o A2? Concordam? Porque não tem máximo. É. O A2, o A1 continua satisfazendo essa condição 3. Certo? Beleza? Não entendi. Olha só, esse conjunto A1, o que ele é? Ele é como se fosse assim, ó, aberto no meio, concorda? Então, para qualquer P que eu pegar no A1, certo? Existe um Q que é maior do que o P e ainda está no A1. Certo? Esse aqui é o A1. Certo? O A1 é todo mundo que é menor do que 2. É um intervalo aberto. Certo? Então, por mais que eu pegar um cara se eu pegar um P aqui, ó. Se eu pegar um P aqui, concorda que existe um Q que é maior do que P e continua no A1? Sim. Então o A1 satisfaz essa condição 3. Agora se eu pegar o A2 eu estou incluindo o meio. Ele satisfaz essa condição? 3. Não, porque se eu pegar o P igual a meio, não existe nenhum Q que é maior do que P que continua pertencendo ao A2. Certo? Então o A2 está eliminado. Por quê? Porque tanto o A1 como o A2 são maneiras de cortar. Só que o A1 deixa o ponto no qual o corte foi feito do lado direito e o A2 deixa do lado esquerdo. É porque Não, o a P, segunda, o A1 eu entendi, mas ela não. o P não é um corte, é onde o corte está sendo feito. É isso que eu me confundi. Não, o P não é onde o corte está sendo feito. O P é um cara que está dentro do corte. Então, se eu pegar o A2 é isso aqui. Então, O meio está dentro do corte. o meio está dentro do corte. No A1, o meio não está dentro do corte. Então, no A1 eu não posso colocar P igual a meio. Porque o meio não pertence a A. Não, isso é para forçar cada racional só ter um corte associado a ele. É como se esse conjunto fosse um intervalo aberto. É como se esse conjunto fosse um intervalo aberto. Mais uma vez, é aquelas memes. Tem. Você tem que falar uma coisa de outra maneira. Sabe qual é essa meme? Então, esse conjunto é um intervalo na forma esses conjuntos são intervalos na forma isso aqui. Beleza? Só que eu não posso falar dessa forma, porque esse alfa pode ser um número irracional. Então eu tenho que dar toda uma volta para falar isso. Dizendo que já tem vários memes meu. Uma da graduação deve ter. Hã? O pessoal da graduação deve fazer. Com certeza, fazem na escola. Sim. Beleza? Entendeu, Igor? Entendi, não, agora. Certo? Então, o problema todo com A2 é que o P pertence ao A2. O P não, desculpa, o meio.
Mas eu acho que isso que a Paula estava confundindo. Esse P que aparece aqui não é um lugar onde o corte é feito, ele é um ponto pertencente ao corte. Beleza? Certo? Então, sem o item 3, tanto esse conjunto aqui, tanto esse quanto esse são cortes, entendeu? Certo? Agora, como item 3, esse aqui não é, então é só esse. Se não tivesse o item 3 no caso, esse ponto P poderia ser exatamente o local. É, isso. Mas aí o ponto que é exatamente o local, eu estou colocando do lado de cá. Não tem como falar, se não fosse o item 3, ele poderia ser, né? Isso, exatamente. É. Ele poderia ser colocado. Beleza? Mas o que é importante é que tem que ter uma maneira padronizada. Ou eu coloco todos ou não coloco nenhum. Isso é o importante. Entendeu? Certo? Por quê? Pelo que eu vou falar agora. Calma. Posso apagar. Agora tem toda uma construção que é super técnica que eu não vou fazer, tá? Beleza? Ele define os cortes para identificar onde estão os irracionais ou esse ponto já está definido que é um? Não, para identificar, para dar existência aos irracionais. Então, tranquilo? Porque agora, olha só o que eu vou falar. Quer falar, Ju? É porque assim, os buracos, eles não existem para mim. Esse corte é para dar existência ao buraco. Eu defino o corte. O que eu defino o corte é um objeto. Sim, mas você está definindo em cima dos racionais. Em cima dos racionais. Toda fronteira Pode ser. É um racional. Não, porque a fronteira pode ser um buraco. Isso, olha só, deixa eu escrever aqui, calma. Não, tem uma expectativa, porque como essa, não parte essa nave dele aqui, sabe? Essa viagem. Vai, Não. Posso dizer que eu concordo com ele. Na verdade seja o Supremo. Não vai fazer isso. Entendeu? Daí você vai fazer o que É. André, vai passar lá na sua cidade, André. Mas não é uma viagem que você entendeu tudo, então. A gente entendeu que definiu. Não, parece que tem mais coisa. Tem. Mas olha só, qual é a questão agora? Olha só, então agora, veja bem, agora eu vou chamar de R. Eu vou chamar de R, lembra que R não existe, tá? Certo? Então agora eu estou definindo R como conjunto de todos os cortes. Tranquilo? Porque um corte para mim agora está definido. Uma vez que ele está definido, ele é um objeto. Certo? Então eu posso pegar o conjunto de todos os cortes. Certo? Ele é um objeto por quê? Que tipo de objeto ele é? Ele é um subconjunto de quê? Concorda? Certo? Só que não é um subconjunto de quê qualquer. É um subconjunto de quê com essas propriedades. Tá legal? Certo? Então ele tem existência. Tá legal? Agora, a questão é com que eu vou identificar esses objetos. E para isso eu vou observar o seguinte: duas constatações. Seja P, vou dar outra letra para não confundir ali. Seja alfa pertencente a quê? Certo? Beleza? Então, o conjunto Z de alfa dos x pertencentes aqui
tal que x é menor do que alfa é um corte. Beleza? Certo? A gente teria que demonstrar isso, tá? A demonstração não é difícil, mas eu também não vou fazer. Tá tudo no livro do Cássio. Mas dá pra perceber isso? Tranquilo? Certo? Esse Z é a anotação que o Cássio está usando, tá? Não sei porque que ele escolheu essa letra, mas eu estou chamando de para cada número alfa, certo? Eu considero o Z de alfa como conjunto dos números racionais que são menores do que aquele alfa. Isso aqui satisfaz aquelas condições. É um intervalo aberto, não limitado inferiormente e aberto superiormente, tá? É isso. Beleza? Não, se você puder uma coisa, eu não estou conseguindo enxergar ainda, mas a distinção do inteiro e do não inteiro, do racional e do não racional ainda. Naqueles três itens ali. Não, naqueles três itens não tem. Vai aparecer agora a distinção. Então, concorda que isso aí é um corte? Certo? Então, é um corte que eu vou chamar chamado corte racional. Certo? Eu vou chamar isso aí de um corte racional. Certo? Tá? Aí a pergunta é: existem cortes não racionais? Existem cortes não racionais? Ou seja, qual é a pergunta? A resposta obviamente é sim, tá? Mas é mais importante entender a pergunta do que a resposta. A pergunta é: existe algum conjunto A pertencente a quê? Que satisfaz essas propriedades, que não é naquela forma ali? Certo? Beleza? Ou seja, eu enunciei aqui uma maneira de construir esses cortes, que é simplesmente o seguinte: eu vou pegar um número racional e vou colocar todo mundo que é menor do que ele, tá? Aí eu estou perguntando: existe uma maneira de fazer um corte em que não seja daquela forma? Beleza? E a resposta é sim. Por exemplo, Esse corte racional quer dizer que você vai cortar em cima do número racional. em cima do número racional. Eu vou cortar em cima e vou deixar ele fora, né? Não, eu sei, mas falou em cima. Não é isso não. Eu vou cortar em cima do número racional. Então, pegar um número racional e cortar em cima dele é uma forma de cortar. Agora, existe uma forma de cortar que não seja essa? Sim. Por exemplo, se eu pegar esse conjunto aqui, ó, A igual ao conjunto dos x pertencentes a Q, tais que x2 é menor do que 2. Esse conjunto aí, na verdade, quem é esse conjunto? x2 é menor do que 2 significa que x está onde? Entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Então ainda não é um corte. Para virar um corte, eu vou fazer a união com os x pertencentes a Q, tais que x é menor do que 0, beleza? Então, que conjunto é esse? Esse aqui nada mais é que um conjunto menos infinito raiz de 2, concorda? Só que eu não posso escrever isso, tá? Não posso escrever isso, que a raiz de 2 não existe ainda. Beleza? Certo? Então, esse negócio aí é um corte isso aí é um corte, mas não é um corte racional, tá? Essa frase que eu escrevi aqui, que isso aí é um corte, mas não é um corte racional,
Isso seria toda uma demonstração super técnica, tá? Porque eu teria que demonstrar que eu estou omitindo, beleza? Eu teria que demonstrar que isso aqui é um porte, ou seja, eu teria que demonstrar que satisfaz essas três propriedades, que é super chato, igual várias desigualdades, você ter que ficar manipulando coisas, beleza? E eu teria que mostrar que isso não é um porte racional, ou seja, que não existe nenhum número P de tal forma que isso possa ser igualado a isso, certo? Essa segunda parte é menos chata, porque basicamente ela equivale a demonstrar que a raiz de 2 é irracional, que a gente já fez. Essa primeira parte, demonstrar que isso é um porte que é mega chato, mas está feito no livro do Castro. Graças a Deus. Tá? Certo? Mas o que é importante entender aqui é a organização do argumento. O argumento é esse, eu defino um corte. Um corte para mim é um objeto concreto, porque ele é um subconjunto de que existe. Eu pego um subconjunto de certo? Que tem determinadas propriedades. Tranquilo? Certo? Então agora o que eu vou pensar quem são todos os subconjuntos de que tem essas propriedades. Alguns deles são dessa forma, mas existem outros que não são dessa forma. Beleza? Certo? Tranquilo? Tem. Tem. Então, algum comentário? Certo? Tem que colocar a união ali com x menor que 0. Porque senão não satisfaria isso aqui, ó. Não satisfaria o item 2. Só iria do menos raiz de 2 ou mais raiz de 2. E esse item 2 aqui diz que ele tem que ser não limitado inferiormente. Tá, então, Vitor, desse jeito, desse corte, você consegue pegar todos os que estão no lá. Todos que estão. algébrico. Mas eu não posso, sim, com essa ideia. Sim. Você consegue, mas ainda tem pessoas que Tem. não estão. Porque aí eu poderia, mas aí são definições muito difíceis. Não, sim. Por isso que eu estou falando, eu não vou entrar no mérito dos números algébricos no meio dessa construção. Tá. Mas eu poderia definir Mas da todos mesma... já foram, aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que os racionais não esgotam os cortes. É só isso, entendeu? Aí você poderia definir uma coisa análoga com π, só que definir isso com π é muito mais difícil. Então, mas nesse ponto ele já teria que conhecer os algébricos, os instantes. Não, aqui eu não tenho que conhecer nada, ó. Só os racionais. Entendeu? Não, mas olha só, tem alguma coisa escrito raiz, 2, olha que é só ler o que está escrito. O que está escrito aqui? x2 menor do que 2. É o conjunto dos números racionais, tal que x2 é menor do que 2. Eu não tenho que, para escrever isso aqui, eu não tenho que conhecer nada além dos racionais. E os coeficientes são inteiros. Lembra que ele falou lá dentro dos algébricos? Os coeficientes são inteiros. Você não pode escrever, varrer todos os radicais, tudo. Então, você acabou de descrever os algébricos. Isso. Então ele precisa ter conhecimento dos algébricos. Não, porque tu só está pegando. Tu está construindo os algébricos. Não, ó, a gente pode esquecer os algébricos. Lê o que está escrito aqui. Isso aqui é o conjunto dos números racionais. Só existem os números racionais, certo? Sim. Beleza? Sim. Só existem os números racionais. Então eu vou pegar todos os números racionais e vou elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado é uma operação algébrica. Certo? Aí vou olhar, vou pegar todos os números racionais. Esse resultado é menor do que 2 ou maior do que 2? 2 é um número inteiro. Se ele for menor do que 2, eu ponho nesse conjunto. Se ele for maior do que 2, eu tiro. Entendeu? Não uso nada que eu não sei de racionais aqui. A gente não precisa nem entrar no mérito de algébrica. Não é relevante para essa discussão. Para essa discussão aqui. De quem é esse conjunto. Você deu um caso de que não é racional. Né? Isso. Mas como definir outros casos também? Não, a gente poderia ficar definindo vários casos aqui. Entendeu?
Mas o importante, para o argumento, o importante é apenas, basta definir um. Existem outros que não são. Eu só preciso exibir um que não é. E depois que eu tiver acabado a construção, a gente vai conseguir mostrar que a maioria não é. Entendeu? Vamos chegar lá ainda. Nesse caso aí em cima, o alfa no caso vai ser o local do corte. O alfa, nesse caso aqui, o alfa é o local do corte, exatamente. Certo? Você depois pode trabalhar isso nos termos. Você está pegando assim, minado, né? Você pode ser minado. Você põe a ponta que pode aumentar, já o 2 para pegar o 3, o 4 e pegar intervalos encaixando, Pode. Mas para o argumento aqui eu não preciso disso. Para o argumento, repara só. É porque, na verdade, a gente está fazendo as coisas nessa disciplina fora de ordem. Que é de propósito. Hã? Desenho lá atrás. Desenho, mas peraí, deixa eu só acabar de responder isso aqui. Olha só. Que a gente está fazendo as coisas fora de ordem. Porque eu já falei sobre R várias vezes. Porque a gente já conhece R, entendeu? Eu já falei que R é não enumerável, tá certo? Mas agora a gente tem que abstrair dessas falas, porque agora a gente está fazendo a construção, tá? Para a construção, nesse momento da construção, neste momento, o único argumento que eu preciso é que existe um corte além dos racionais, certo? Eu poderia ficar botando um monte aqui, mas nesse momento eu não preciso. Beleza? Então, o que vai acontecer agora? Se eu pensar só no caminho da construção formal. Eu vou acabar essa construção, beleza? Eu vou chegar num objeto lá que eu chamo de R. Tá? Aí depois eu vou conseguir demonstrar que na verdade tem muito mais que não são racionais do que são racionais. Só que eu botei o carro na frente dos bois, a gente já fez isso. Mas que a gente não está fazendo essa disciplina na ordem formal. Entendeu? Aí depois que a gente já tiver construído R, eu vou poder falar de representação decimal. E a partir da representação decimal que eu consigo provar que existem mais racionais do que irracionais, entendeu? Certo? Mas agora o foco é na construção formal. Então nesse momento da construção formal, eu só preciso mostrar, existe pelo menos alguém que não é racional. Os racionais não esgotam todas as formas possíveis de fazer cortes. Tá legal? É isso. Certo? Porque pensar formalmente é diferente de pensar intuitivamente. Entendeu? Essa que é a dificuldade, a questão, eu acho. Beleza? Fala aí, qual é o desenho? Ah, pode apagar isso aqui? Pode. Rodrigo, quando você definiu ali esse exemplo que você deu, você fala que é um corte, mas não é um corte racional, isso a gente já tem que estar sabendo enquanto aquela demonstração do x ao quadrado por 2, basta uma delas. Porque eu ainda não conheço o que é o raiz de 2. Eu só conheço os racionais. Isso. Mas por aquela demonstração eu sei que é um não racional. Que é um não racional. Você sabe, isso que eu falo que, na verdade, a forma mais formalmente correta de falar é assim: não existe um racional que ao quadrado seja 2. Entendeu? Certo? Então, na verdade, formalmente, nesse ponto da construção, ele não é um número, porque para mim os números são só os racionais. Agora eu vou inventar os novos números. Então, para mim, a raiz de 2 não é um número. Agora eu vou expandir o conceito de número para contemplar o raiz de 2. Beleza? Mas fala aí, como é que é? Não, quem fala? Desenho. Que a gente está construindo isso aqui. Tá. Acho que agora foi, né? Foi? Tipo assim, ó. Se fosse
Se fosse isso aqui, x2 menor do que 4, tá legal? Certo? O que é um número que elevado ao quadrado é menor do que 4? É um número que está entre quem e quem? Entre menos 2 e 2. Concorda? Certo? Por quê? Porque se eu pegar menos 3, por exemplo, elevar ao quadrado vai dar 9. Então, para eu elevar ao quadrado e dar 4, eu tenho que estar entre menos 2 e 2. Só que em vez do 4, eu estou pegando 2. Então aqui vai ficar raiz de 2 e menos raiz de 2. Que é um número irracional, 1,4 alguma coisa. Certo? Então, essa parte aqui que está entre do conjunto, na reta, ela pegaria essa região aqui, ó, entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Beleza? Seria esse pedaço aqui. Só que esse pedaço aqui não satisfaz aquela definição de corte. Certo? Porque ele tem que ser não limitado. O item 2 diz que ele tem que ser não limitado. Então eu pego menor do que... Como tem menor do que 0, poderia ser menor do que 1. Não importa. Menor do que 0 ou menor do que menos 1. Certo? Se fosse menor do que menos 1 está aqui em algum lugar, concorda? É só para pegar essa parte de baixo, que aí vira um corte. Então nem precisaria ser 0 ali, entendeu? O 0 que é mais fácil. Beleza? Certo? Tá? Bom. Agora, pode apagar isso aqui? Olha só. Agora, eu teria, que eu não vou fazer, mas eu teria que seguir aquele roteiro, tá certo? Lembra qual é o roteiro? Que é definir R, certo? Depois, definir as operações em R, tranquilo? Então tem que definir as operações entre os dois cortes, tá? Beleza? Depois, tudo isso é uma lenha, assim, esse negócio. Depois, eu tenho que provar o passo 3. É provar que esse conjunto é um corpo. Beleza? Lembra o que é provar que é um corpo? É provar aquela parada toda e que tem inverso multiplicativo. Depois, isso aí é várias aulas. Depois eu vou definir a relação de ordem, certo? É igual aos outros. Depois eu vou provar certo? Tranquilo? Depois eu vou provar que é um corpo ordenado. Lembrando, o que é provar que é um corpo ordenado? É provar que essa relação de ordem, né, eu já vou ter provado todas as propriedades algébricas, e aí é provar que essa relação de ordem satisfaz aquelas 6 propriedades. Beleza? Tá? E o último passo é incluir Q em R. Tranquilo? Certo? Por incrível que pareça, a única coisa fácil... Não, isso aqui é fácil. Eu estou falando fácil proibido, eu sei, mas é porque é um fácil em contraste, tá? Em relação às outras coisas que são muito mais difíceis, isso aí. Certo? Então não é um fácil absoluto.
Porque incluir Q em R é essa própria Z aqui, que é a função para incluir Q em R. Tá? A outra coisa que é fácil disso aí, por incrível que pareça, é definir a relação de ordem. Tá? Que é a única que tem uma definição fácil. Que eu vou falar daqui a pouco. Por quê? Certo? Porque na verdade, lembra que quando eu falei na definição que eu tenho que tomar, pode ser uma decisão, outro eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, eu posso pegar a parte de baixo ou a parte de cima, mas eu tenho que padronizar. Então ele pega a parte de baixo espertamente para facilitar a definição de ordem. Tá? Vou falar sobre isso, beleza? Mas esse aqui é o roteiro que a gente teria que fazer, tranquilo? Certo? Eu vou só falar uma coisa desse roteiro, posso apagar aqui. Como é que é a definição de soma? Definição, vou escrever aqui a definição de soma. Então eu vou pegar AB pertencentes a R, tá certo? O que eu quero dizer com isso? AB são dois cortes, tranquilo? Lembrando que para mim, nesse momento, dizer que pertence a R, certo? O significado disso é dizer, são dois subconjuntos de Q, para mim o número real, por enquanto, é um corte. Ou seja, é um subconjunto de Q com determinadas propriedades. Então, dizer que AB pertencente a R, dizer que AB são dois subconjuntos de Q, ambos satisfazem aquelas três propriedades lá. Tá? E eu vou definir A mais B como sendo conjunto, vamos dizer, do X mais Y com X pertencente a A e Y pertencente a B, beleza? Certo? Tranquilo? Então, faz de conta. Eu tenho um A que é um corte, digamos. O A, vou desenhar aqui. O A é isso aqui. O B é isso aqui, tranquilo? Certo? Então eu vou pegando cada X pertencente a A e cada Y pertencente a B e vou somando. Então para cada X pertencente a A, eu vou somar ele com todo Y pertencente a B. Tá tranquilo? Certo? Até onde isso vai? O limite superior disso é se eu pudesse somar isso aqui com isso, concorda? Beleza? Então assim que eu defino soma. Certo? Eu vou somando cada... Eu não posso somar, eu não posso dizer direto que eu vou somar esse com esse. Porque como eu falei, isso aqui pode ser um buraco. Tranquilo? Certo? Então eu vou somando todo mundo que está para a esquerda desse com todo mundo que está para a esquerda desse. E é assim que eu defino a soma de dois cortes. Tranquilo? Só que qual é a lenha? Antes de escrever isso, eu tenho que mostrar que isso é um corte. Então eu tenho que mostrar, que é chato pra caramba, eu tenho que mostrar que esse conjunto definido dessa forma também satisfaz aquelas três propriedades. Entendeu? Então cada definição tem que mostrar esse negócio todo. É mega power a parada. E reparando também que esse maisinho aqui está sem bolinha, porque aqui é a soma dos racionais, x e y racionais. Tá? Porque A e B são subconjuntos de Q. Tá legal? Beleza? Agora, mais um detalhe, para vocês terem a noção. Eu posso... Então, esse é o esquema para definir soma. Certo? Eu posso definir produto imitando isso aí. Vai dar certo definir produto assim? Por que, Ivo? Sim, vai dar muito trabalho o produto. O produto é pior que a soma. O produto é muito pior que a soma. Mas por que a soma dá certo e o produto não dá certo, definir assim?
Porque pode rebater. Não vai rebater, porque eu vou pegar os negativos. Entendeu? Negativo, negativo. Na verdade, se eu botar isso aqui, vai dar o Q todo. Certo? Porque, por exemplo, eu vou pegar esses cortes aqui, necessariamente, o menos 1 pertence a eles, por exemplo. Não necessariamente, mas necessariamente eles têm números negativos. Certo? Então, quando eu pegar um número negativo daquele e multiplicar por qualquer número positivo ou por qualquer número negativo do outro, vai incluir um monte de positivos. Então isso aqui não é um corte. Perceberam? Porque isso aí não vai ser limitado inferiormente. Não vai dar o quê, Tony? Vai dar um monte de coisa positiva. Entendeu? Não é limitado superiormente. O corte tem que ser limitado superiormente. Desculpa, falei errado. Não é limitado superiormente. Certo? Porque o problema é que pegando isso aí, necessariamente, eu vou multiplicar negativo por negativo. Certo? Então, nessa construção, para definir produto, dá uma volta surreal. Certo? Que é, em linhas gerais, assim, primeiro eu defino o produto, eu defino o que é um corte positivo. Então eu tenho que definir ordem primeiro. Aí eu vou definir o que é um corte positivo, que é maior do que zero. Aí eu defino o produto só para cortes positivos, que é separando a parte positiva da negativa. Aí depois eu defino módulo. Aí depois de definir módulo, eu defino o produto de negativo e positivo imitando a regra dos sinais. Que aí eu vou botar na marra mesmo. Tipo, se eu pego um módulo, aí multiplico o módulo e atribuo o sinal a esse produto. É assim. Ou seja, é muito chato isso. Porque ali o de cima, o A mais B, vai dar ou menor que A ou menor que B. Não é? Vai parar antes ou do A ou do B. Não. Se fosse 5, 4 ia dar 9. Isso. Se fosse 5, 4 vai dar 9. Entendeu? Mas o problema é que no produto eu não respeito a ordem, né? Com os números negativos. Esse é o problema. Tá. Sim, porque R é o conjunto de todos os cortes. Então A e B são cortes. Entendeu? Certo? Beleza? Então, definir produto é um sapo. Tá? Certo? Agora, na soma você sempre tem garantido que vai ser limitado superiormente. vai ser sempre garantido, porque a soma não vai ultrapassar a soma desses dois, entendeu? Porque a soma, ela é monótona, independente de quem eu estou somando. O produto não. Se eu multiplicar por um número negativo, ele inverte a ordem. Esse é o problema. Entendeu? Pode apagar isso aqui. Ô, Vitor, nesse caso aí, então você está considerando sempre o X e o Y como o maior? Não, é o do corte. Não, o maior do corte não existe. Então, eu estou somando um qualquer daqui com um qualquer daqui. Eu tenho que fazer isso justamente porque eu não tenho maior. Entendeu? Pega. Por exemplo, pega o A igual ao conjunto do X pertencente aqui, tal que X é menor do que 2. E o B, o conjunto dos X pertencentes aqui, tais que X é menor do que 3. Certo? Vou botar Y aqui. Então eu vou pegar cada X daqui com cada Y daqui e vou somando. Certo? Se eu tenho uma parcela menor do que 2 e a outra parcela menor do que 5, a soma vai poder ser menor do que quem? 5. Uma menor do que 2, outra menor do que 3, então a soma vai ter que ser menor do que 5. Entendeu? Então essa que é a questão. Mas eu não posso dizer que eu vou somar 2 e 3, porque 2 e 3 não estão no corte. E se for um corte irracional, eu não farei. Por isso falou que a soma, na verdade, é um corte também, né? É todo mundo abaixo da... Isso. Só que a rigor eu tenho que demonstrar isso. Tá? Beleza? Posso apagar isso aqui? Agora, que eu falei, a relação de ordem.
Eu falei, a relação de ordem é a única coisa fácil de eu definir. Tranquilo? Oi. Só uma dúvida. Na definição ali da multiplicação, aí teriam 3 casos diferentes. Sim. Mas essas vão ser as operações que a gente vai usar nos reais, ou não? Nada a ver. Não, eu vou usar as operações não racionais. Não, sim. Não, vão ser, sim, vão ser as operações que a gente vai usar nos reais. Nessa construção é a maneira de chegar nessas operações. E depois você vai fazer que nem você faz no inteiro. Isso, Vai exatamente. identificar. Que é essa parte aqui. Entendeu? Exatamente. Eu vou fazer e vou mostrar, só que eu não vou fazer, né? Teria que fazer. Mas a construção é essa, você tem que mostrar, você vai definir um produto todo louco lá. Aí você vai mostrar que aquele produto é a extensão do produto de quê? Entendeu? É que eu imaginei 3 casos possíveis, né? Menos do menos e se fosse no outro caso. Sim, é isso mesmo. Entendeu? Bom, aí agora a ordem. Por que eu falei que a ordem é fácil de definir? Porque se eu pegar 2 cortes, como é que eu verifico se um é maior do que o outro? O que tem que acontecer? Tem que estar contido dentro do outro. Então a relação de ordem é a própria relação de inclusão. Entendeu? Tipo assim, porque um corte é um subconjunto de quê? Então eu vou pegar tipo A aqui. Porque você está ordenando os cortes. Está ordenando 2 cortes. Exatamente. Porque aí no final que esses cortes vão virar números. Quer dizer, vão virar número não. Eu vou chamar isso de número. Fazer objeção com o quê? Né? Certo? Beleza? Estou ordenando 2 cortes. Então a ordem dos cortes é a própria relação de inclusão. Agora eu estou começando a entender por que eu não acredito. Porque o quê? Eu não aprendi assim antes. Então, acho que um ponto importante é o seguinte. Como é que se ensina matemática no nível superior? O modelo dos óbvios da matemática é começar a aula escrevendo aquela definição. Né? O professor entra e fala, bom dia, escreve definição. Sejam aptos do que pertencente a quem, então um corte é blá 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 blá. Não é? Demonstração. Eu faço 3 aulas de demonstração. Isso. Não, então o meu argumento é que aqui o importante não é nem fazer essas demonstrações, é entender de onde elas vêm e de onde elas vão. Entendeu? Isso. Certo? Pode apagar tudo aqui? Tá. Não, então não precisa, só aqui. Bom. Aí, a última parte é incluir Z em Q, tá certo? Incluir Z em Q é aquele próprio, desculpa, Q em R. É aquela própria função que ele chamou de Z, certo? Então, eu vou chamar de R barra o conjunto beleza? O conjunto dos cortes racionais, certo? Então, isso que eu chamei de R barra, eu noto, quer dizer, eu já a essa altura terei demonstrado, certo? Que, desculpa, não é R barra não, é Q barra. Certo? Eu noto que esse Q barra, que eu estou chamando é o conjunto dos cortes racionais. Ele está contido, mas ele é diferente de R. O que eu quero dizer? Que é aquilo que eu falei agora há pouco. Os cortes racionais, certo? Quer dizer, os conjuntos nessa forma, lembrando, o que é esse ZP? Esse Z de alfa. Esse Z de alfa é o conjunto dos x pertencentes aqui, das que x é menor do que alfa. Tá certo? Tá? Então, esse Z de alfa, certo? Eles são cortes
Beleza? Certo? Mas existem cortes que não são dessa forma. Em toda aquela questão que eu botei de negócio menor do que 2, etc. Tranquilo? Então, com isso eu escrevo assim. Tá legal? Certo? Que esse Q barra está contido em R, que é o conjunto com outros cortes, mas existem cortes que não estão aqui. Tranquilo? Tá? Então, eu vou considerar a função a próprio Z, que vai de Q em Q barra, que a cada P associa o corte Z de P, tá certo? Beleza? E eu vou ter que mostrar aquelas 4 coisas. Primeiro eu tenho que mostrar que Z é uma bijeção, certo? Eu tenho que mostrar que Z é uma bijeção, beleza? Que é aquelas coisas igual a gente fez quando a gente incluiu Z, N em Z e a gente incluiu Z em Q, beleza? É mostrar que isso é um isomorfismo, que é uma bijeção que preserva a soma, o produto e a relação de ordem, tá certo? Que teve toda aquela discussão por causa da pergunta do laudo, lembra? Aquelas coisas lá. Então, primeiro, para mostrar que é uma bijeção, certo? Por isso que é importante aquele item 3 da definição de corte. Que lembra, eu tenho que decidir se eu vou botar o número racional do lado esquerdo ou do lado direito. Tanto faz a decisão, mas eu tenho que tomar uma decisão. Por quê? Porque senão não vai ser uma bijeção. Um número racional vai estar associado com 2 cortes. E para cada número racional tem que ter um único corte. Tá? E aí, eu tenho que mostrar dizer pronto. Beleza? Essas 4 coisas aí que são a definição a demonstração de que esse Z aí é o isomorfismo. Tranquilo? No corte dele. Aí o corte dele está dentro do quê? Do R, que é o conjunto de todos os cortes. Certo? Posso apagar esse lado daqui? Pode? Às vezes. Na verdade, tem tempo que eu não trouxe. Né? Já pediu, né? As pessoas reclamam. Olha só. Eu ia falar mesmo. Ah, sim. Que tipo assim, aqui eu tenho, por exemplo, 3 meios, 2 terços. Racional. Tá certo? E aí eu vou olhar lá o 2 terços como corte. O que é o 2 terços como corte? É isso aqui. Tranquilo? Então, essa função Z aqui, ele associa esse número racional que está aqui com esse corte aqui. Beleza? Certo? E aí eu vou verificar que existem cortes que não estão associados a nenhum número racional. Esses cortes que não estão associados a algum número racional,
eu passo a chamar de número irracional. Ponto. É isso. E aí, como eu tenho a extensão das operações, beleza? Certo? Eu posso considerar esse conjunto R, que é munido de operações que eu defini lá, de uma relação de ordem, como uma extensão do conjunto Q. E aí é nesse momento que eu não preciso mais usar as bolinhas. Certo? Eu vou pegar, eu tenho aqui de um lado, eu tenho Q já construído. E aqui eu tenho R. E dentro de R eu considerei um Q barra, que é um subconjunto de R, certo? Eu fiz uma bijeção não, um isomorfismo desse Q com esse Q barra. Tá certo? Então eu identifiquei isso. Quando eu identifiquei, eu coloquei essas operações aqui como extensões dessas operações aqui. Então eu posso considerar Q como subconjunto de R. Certo? E aí pronto, todos são felizes para sempre. É isso, né? Basicamente. Mas é importante entender o seguinte, isso aqui é a construção formal. A construção formal não é a invenção daquele objeto, certo? Lembra que a construção formal, né, é para capturar uma ideia que já existe informalmente. Acho que isso é fundamental, assim, para a maneira como a gente entende a matemática, né? E eu acho que isso é muito ruim, por causa da forma como a matemática é ensinada em nível superior, tá? Que parece que o Dedekind um dia estava inspirado e resolveu, vou escrever essa definição aqui, vou ver onde isso vai me levar. Aí olha que surpresa, eu vou nisso. Beleza? Certo? Então não é isso. Já existia a ideia de número real. A questão que o Dedekind estava preocupado não era como inventar os números reais, mas é como ter uma descrição formal que capturasse a ideia de número real que já existia informalmente. Beleza? E aí ele definiu dessa forma. Professor, só te dando uma dúvida. Depois dessa multiplicação adaptada, essa multiplicação com uma bolinha, é um seu ou é um símbolo? É um símbolo de contido. Porque a relação de ordem é o próprio contido. Entendeu? Obrigada. Tá beleza? Sacou? Agora, existem construções equivalentes a essa, tá? Então, na próxima aula, que vai ser só depois da prova, Você manda a matéria. a matéria, não sei. Pode ser até a aula de ontem. Fala com a professora da prova. Nem pensei na prova, gente. Só vou pensar, só vou pensar na prova dia 28, porque eu só vou pensar no TED agora. E a gente vai pensar aqui. Não, a matéria da prova pode ser até o final, até a aula de ontem. Você vai poder pegar a partir da P1 ou da P1 também? Vai fazer tudo. Vou fazer isso. Pode ser a partir da P1, não sei. A melhor da partida da P1. A partir da P1, então, vou dizer qual é o material. Ou seja, se cai na P1 não, cai agora. Até o J, é isso? Então, Tem inclusão de dizer Isso. Então é basicamente números inteiros e números racionais. Certo? que é o livro do Caio, do seu PDF, Eu e vou o botar livro lá. inteiro. Tá. Livro inteiro. Olha só. Sei, mas tem outro Duas coisas que eu quero falar. A gente vai ter que marcar várias aulas extras, tá? Porque tem algumas coisas que eu, tipo, tem uma outra aula que eu vou ter que faltar, que eu vou dar uma palestra em Campinas, que eu tinha esquecido. Quer dizer, na verdade me convidaram, eu aceitei, depois esqueci que eu tinha esquecido.
aceitar, isso sempre acontece. Tem um feriado no dia 20 de novembro, que também cai numa quarta-feira, então a gente vai ter que dar várias aulas deles. Mas eu acho que o principal da disciplina a gente já fez. Agora o que a gente vai fazer daqui para frente, porque eu acho que as coisas que são estudadas tradicionalmente no curso de análise, elas podem ter outro sentido a partir dessa discussão, entendeu? Certo? Mas pelo menos continuidade derivada dá para a gente falar, certo? Na próxima aula, depois da prova, a gente vai começar a falar de sequências e vai explorar outras maneiras de falar, porque isso aqui é uma maneira de falar de completude. Outras maneiras de falar de completude, tá legal? Certo? Que são o axioma do Supremo, né, quer dizer, que significa dizer que todo conjunto limitado superiormente tem um Supremo. Isso é outra maneira de descrever a completude, certo? Uma outra maneira é falar da propriedade dos intervalos encaixantes. Você tem uma sequência de intervalos que um está contido dentro do outro. Isso tem interseção não vazia. Então, essa propriedade de intervalos encaixantes é outra maneira de falar de completude. Outra maneira é falar de sequência de Cauchy, certo? Que toda sequência de Cauchy é convergente. Então, então a gente vai falar disso. O importante desse momento agora é entender por que essas coisas são formas equivalentes de falar da completude. Tá certo? E Vitor, só uma dúvida diante disso, que você falou que a gente vai ter que ter muitas aulas extras. Dia 31 vai ter aula? Dia 30 é a prova. Acho que sim. Dia 31 vai ter. Com aula extra? Acho que sim. Mas tem algum motivo para não ter aula de 31? Não, porque você antes tinha marcado as provas de semanas que não teria aula nenhum dia. Não, eu sei. Pois Acho que era 23. Que ele vai estar no PET. Aí precisou ir para o dia 30. Na verdade o problema não é nem o fato de eu estar no É PET. Semana Nacional. Porque as coisas aqui ficam muito confusas, tá? Por exemplo, pode ter gente na turma que vai apresentar trabalho na SIAC e não tem sala, essas salas são todas usadas com atividades da SIAC, entendeu? Eu acho que é sacanagem, por exemplo, que os alunos de mestrado e doutorado também podem apresentar trabalho na SIAC, entendeu? Então pode ter gente na turma que vai apresentar, ou que quer assistir o trabalho do colega, entendeu? Na verdade não é porque eu vou estar no TED, se fosse pelo TED eu poderia pedir para o Elias tomar conta, igual da outra vez. É mais por conta da SIAC, entendeu? Ou também vocês podem ir no TED, inclusive... Não, eu perguntei para a Andréia, que é a coordenadora do GD, ela falou que vai ser tudo aberto, pode assistir. Para quem vai querer certificado. Mas chega lá e eu perguntei isso hoje de manhã para a Andréia, ela falou que vai ser tudo aberto. Que pode chegar lá e assistir. Não sei. Mas você vai assistir o de decolonialidade? Vou assistir o de decolonialidade. O mini curso eu tive que me inscrever. Eu posso levar tua bolsa? Tipo, carregando tua bolsa? E a abertura do domingo eu acho que vai ser vale a pena ir, né? Porque a abertura é com boa aventura. Domingo agora? Domingo agora. Não sei que hora. Tá. 6 horas. Melhor estudar para a prova. Quem mora em Niterói, São Gonçalo, pode vir. Agora aí, Não, mas as anos pronto. Paula também. Compromisso. Paula agora vai Se você eu posso. É 6 horas, né? Mas Esse ano. Paula do lado da casa do Enfim. É isso. Tem o quê? Tem. É só você pegar. Tem aqueles corpos de adjunção, né? Tipo você pegar. Tipo x alfa mais y, entendeu? Onde alfa é um número irracional qualquer. E se você obtém corpos maiores que os objetos. Sabe qual é? Tá.